Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você mais uma vez. Nos encontramos de novo para meditar na Palavra de Deus. Vamos ao estudo de hoje, um aluno que entende. Quero dizer para você que Jesus realmente ameaçava a ordem social daquele tempo, porque os seus ensinamentos às vezes estavam em direção oposta aos ensinamentos daqueles líderes religiosos e também políticos. Você se lembra que João Batista havia sido assassinado por conta da sua pregação contra Herodes? Quero dizer para você que Jesus sentia o perigo e a ameaça. Ele sabia que os líderes, que os homens poderosos do seu tempo, queriam calar a sua missão, mas ele precisava ensinar os seus discípulos, ensinar coisas extraordinárias e profundas, porque eles haveriam de tocar a obra do Mestre nessa terra. Eles estavam cegos espiritualmente para algumas realidades. O Senhor Jesus, de maneira muito clara, havia ensinado a eles que ele haveria de sofrer nas mãos dos pecadores e os pecadores haveriam de matá-lo, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Pedro então chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, dizendo: isso nunca vai acontecer contigo, Senhor. E Jesus, na frente dos discípulos, repreendeu Pedro nas seguintes palavras: arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Percebeu como que eles estavam cegos? Eles conseguiam cogitar as coisas dos homens, mas não cogitavam as coisas de Deus, eram cegos. Foi esse contexto mesmo, foi nesse contexto que o Senhor Jesus encontra-se com um cego chamado Bartimeu. Diz a Bíblia que ele estava indo para Jericó quando esse cego ouviu falar que Jesus estava aproximando. Ele perguntou: mas quem é que está se aproximando? Disseram a ele: é Jesus. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Diz a Bíblia que os seus discípulos o repreendiam para que ele se calasse, mas mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz a Bíblia que Jesus curou aquele cego e ele pôde enxergar novamente. Só que aquele cego enxergava muito mais coisas do que os seus próprios discípulos. O título Filho de Davi era um título reservado somente para o Messias. Quando aquele homem disse: Jesus, filho de Davi, nós sabemos que Jesus não era filho de Davi, Jesus era filho de José e Maria, mas esse título dado a Jesus pelo cego demonstrava que ele encarava Jesus não somente como mestre, não somente como um profeta, mas como o próprio Messias em pessoa. Os discípulos não enxergavam assim. Jesus que tinha que ensiná-los ainda mais. É claro, como mestre, Jesus sabe que as pessoas têm um tempo, precisa de tempo para entender coisas profundas. Assim como os discípulos não entenderam, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor precisam de tempo. Não dá para ensinar tudo num único momento para as pessoas. A verdade, ela precisa ser ensinada parte por parte, desde o mais fácil, as coisas mais fáceis de serem entendidas, até as mais difíceis. Escute esse texto de Hebreus capítulo 5, versículo 12, e você perceberá essa realidade. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É possível que eu e você tenhamos muita experiência nas coisas desse mundo, mas também é possível que nós não encaremos Jesus como de fato ele deve ser encarado. Aquele cego, Bartimeu, viu o que Jesus realmente é, o que os seus discípulos não viam. Por isso, eles precisavam ser alimentados para que eles chegassem a esse também entendimento. Cássia Eller, uma cega, disse certa vez que o pior cego é aquele que não quer enxergar. É essencial na educação cristã que nós ensinemos às pessoas de fato quem era Jesus. Ele não era somente um mestre, não era somente um profeta que tinha obras poderosas. Jesus era o Deus, o próprio Deus, que encarnou-se
e veio habitar entre nós. Essa verdade precisa estar na essência da educação cristã. E o Senhor Jesus espera que você ensine isso às pessoas. Não se esqueça, as pessoas estão por aí, entendendo muitas coisas da dinâmica dessa vida, mas totalmente ignorantes e cegos em relação à vida espiritual. Seja você aquele que ensine, não somente pelo falar, pelas palavras, mas também pelo exemplo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Encare Jesus como de fato Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, obrigado por mais uma vez nos dar o privilégio de estudar a Tua Palavra e de enxergar em Jesus a única esperança da nossa vida. Ele é quem abre os olhos aos cegos, Ele pode abrir os nossos olhos para coisas profundamente espirituais, para que possamos enxergar também. Senhor Jesus, abençoe seus filhos, que porventura estiverem sem entender alguns aspectos da vida religiosa, que o Senhor possa abrir seus olhos, assim como abriu os olhos do cego Bartimeu, e que eles enxerguem Jesus como de fato Ele é, a única esperança do pecador. Os abençoe e os guarde, os livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, foi muito bom estar com você. Espero ver você amanhã novamente para continuar o nosso estudo. Obrigado porque você compartilha, não me canso de agradecer. E se você ainda não compartilhou, faz muito bem você se juntar a nós. Se inscreva no canal do YouTube e acione ali o sininho para que você fique atento e seja avisado das novidades, tá bom? Espero você amanhã. Aproveite bem o seu dia.